Olá, tudo bem? Retomando aqui com o nosso momento de fé. Esse é um momento curto, é um espaço curto da internet com breves mensagens para fortalecer você, para te animar, para te dar esperança. Como eu sempre tenho dito, a internet tem muitas coisas boas e esse momento de fé é uma delas, na qual tem ajudado muitas pessoas. Precisa ajudar mais. Então eu quero começar inclusive pedindo para você compartilhar esses vídeos que tem aqui no canal para ajudar aquelas pessoas que precisam ouvir, né? Os temas são diversos. Como hoje, por exemplo, nós estamos aí comemorando dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Então eu queria começar com vocês relatando um pouquinho da história, como começou, né? E por que se transformou numa data tão específica de comemoração. Então eu quero compartilhar com vocês aqui. Então vamos lá. O Dia do Trabalhador nasceu de uma luta, não de uma comemoração comum. Ele surgiu por causa das péssimas condições de trabalho durante a Revolução Industrial, principalmente durante o século XIX. Assemelha-se com o Dia da Mulher. Lembra? Tá no canal também. Um pouco da história do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vai lá, tá? Tem uma grande semelhança com o que nós vamos estar lendo hoje. Trabalhadores ficavam de 14 a 18 horas por dia nas fábricas. Não havia férias, descanso semanal, nenhuma segurança. Mulheres e crianças trabalhavam também nas mesmas condições. Trabalho escravo, né? Salário eram muito baixos. O acontecimento que marcou a data, tudo começou na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Em 1º de maio de 1886, milhares de trabalhadores entraram em greve, pedindo jornada de 8 dias, ou melhor, jornada de 8 horas de trabalho por dia. Dias depois ocorreu um protesto na praça chamada High Market Square. Durante a manifestação, houve uma explosão em confronto com a polícia. Alguns trabalhadores morreram e líderes foram presos e condenados injustamente. Quando a gente vê a história, como as pessoas sofrem, como as pessoas comuns sofreram, como muitas vidas foram ceifadas, no caso aqui por direitos e direitos honestos, né? Por condições de trabalho, por menos hora de trabalho, por condições de segurança, maior remuneração, né? Com o passar do tempo, depois nós vamos, né, na história nós vamos ver muitas lutas e muitas mudanças, que é o perfil de hoje, né? O trabalhador que trabalha 8 horas, com direito a 1 hora de almoço, enfim, hora para entrar, hora para sair, e se ultrapassa esse horário, ganha como extra. Enfim, foram muitas pessoas, muitas lutas e muitas mortes, né, para acontecerem essas mudanças. Mas vamos lá, continuando com a nossa história aqui. Eles ficaram conhecidos como os mártires de Chicago. Como que virou uma data mundial? Em 1889, uma organização internacional de trabalhadores, a Segunda Internacional, olha interessante, decidiu que o 1º de maio seria lembrado todos os anos para honrar quem lutou por direitos trabalhistas. Assim nasceu o Dia do Trabalhador. E no Brasil, como que isso aconteceu? Interessante. A data começou a ser comemorada no início do século XX por imigrantes operários, mas virou oficial somente em 1925 pelo presidente Arthur Bernardes. Depois, durante o governador de Getúlio Vargas, ou melhor, durante o governo de Getúlio Vargas, o dia passou a marcar anúncios de direitos trabalhistas, como carteira de trabalho, leis trabalhistas, CLT. Interessante. Eu lembro da minha avó falando do Getúlio Vargas, de ter sido um bom presidente e que lutou pela causa do trabalhador, do direito do trabalhador.
Uns falam que ele cometeu suicídio, outros falam que ele foi assassinado. Infelizmente ele faleceu precocemente, apareceu morto. Minha avó falava que ele foi assassinado. Até aí, né? A história tem as duas vertentes. Mas é interessante isso. E a reflexão cristã sobre isso? O trabalho, ele não surgiu como castigo, mas ele foi dado por Deus antes do pecado. Uma atividade. Lá em Gênesis 2:25, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus criou a terra, assim como nós cremos, criou todas as coisas, criou Adão, né? Depois criou Eva e deu a Adão essa atividade de organizar a terra e colocar nomes. Embora estivesse no paraíso, mas temos que ter atividade, não podemos ficar no ócio, né? Sentado. É lógico que há momentos que a gente precisa ficar curtindo um sol, uma praia, isso faz parte do descanso, né? Na qual no 7º dia Deus descansou, prova que nós também precisamos descansar. Mas nos 6 dias teve trabalho, e muito trabalho. Se hoje nós sabemos que o cachorro chama cachorro, porque ele colocou a palavra cachorro, que depois em todas as línguas aí tem as suas traduções. Mas foi ele que colocou, ele olhou e cachorro, dog em inglês e assim vai. Então o trabalho não foi dado como uma recompensa pelo pecado, né? Como uma maldição. Não, foi dado como uma atividade criativa, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Seguindo, vocês vão ver que foi criado a Eva. Mas vamos parar por aqui. Que interessante. Deus, ele sempre faz isso. Ele nos ajuda, ou seja, ele nos dá a vara, né? Nos dá a vara. Pode dar isca também, ou às vezes não dá isca, você tem que preparar a isca. Mas ele dá a vara e a isca. Qual é a sua obrigação, o seu dever? Ir lá no rio e pescar, ou lançar a rede no mar, enfim. Quer dizer, Deus começa e você termina. É isso que ele faz conosco. A nossa vida é assim. Que nesses dias eu vivi um momento um pouco delicado de lutas e eu perguntei a Deus por quê, né? Porque nós somos seres humanos, estamos aqui numa condição de momentos felizes da vida e momentos também tristes de luta, né? E porque às vezes uma história é tão bonita, né, e termina de forma tão triste. Eu senti Deus falando comigo, ele dizendo que as escolhas dependem de nós. A bênção e a maldição dependem de nós. Lá no livro de Deuteronômio 28, 25, 26, 27, 28, um desses capítulos, falam disso. Deus nos dá a bênção e a maldição, você que escolhe. Aí, de outra forma, Deus me disse assim, eu dou o tema. Quem desenvolve o enredo da vida é vocês. E muitas vezes, quando vocês escolhem caminhos errados, vocês colocam a culpa em mim. Vocês têm o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Eu falava isso muito para o meu filho quando ele era criança, pré-adolescente. Falei, a vida tá aí, você que escolhe. A mamãe tá explicando para você o caminho bom. Eu disse mamãe, né? Não, eu dizia mãe, tá? A mãe tá te explicando o que você deve escolher para o seu bem. Agora, se você não for escolher isso que eu estou dizendo, escolher o outro, as consequências vão ser ruins. E é verdade, a vida nossa é assim, de escolhas. Então, é uma bênção ter de Deus o poder de escolher. E o trabalho, né, que Deus deu para Adão era uma atividade artística, podemos até dizer assim, né, por nomes nas flores, nos peixes, nas aves, que coisa linda. Mas infelizmente, né, com a história, a gente viu que o ser humano sempre foi escravizado, sempre esteve sob o poder de alguém, de um governo, e muitas vezes essas pessoas e esses governos governaram de forma maldosa, cruel, né? Que custou o sangue de muitas pessoas, como nós dissemos assim.
Mas a exploração humana e a consequência do egoísmo e da injustiça. Por isso o Dia do Trabalhador lembra algo importante. Deus não criou o homem para ser escravo do trabalho, mas para trabalhar com dignidade. O verdadeiro descanso não é só o feriado, é quando o trabalho não rouba a vida, a família e a fé. Amém? Então que nesse dia especial, você trabalhador, você trabalhadora, né? A mulher, por exemplo, pode dizer, mas eu não trabalho fora, mas trabalho em casa, é uma trabalhadora, né? Todos nós temos uma atividade, é um trabalhador. Que o trabalho não seja a sua única forma de prazer da vida, que você não se torne um workaholic, né? Uma pessoa que vive pelo trabalho e para o trabalho. É óbvio que trabalhar hoje para nós é sinônimo de finanças, de adquirir bens, e isso é uma bênção. Temos que trabalhar sim, e tudo que a gente puder fazer honestamente para ganhar dinheiro, faça. Vender coxinha na esquina vai te dar dinheiro. Você está com tempo livre, com disposição e quer ganhar, aumentar, vai, venda coxinha lá e tudo certo também. Mas que não seja só isso, para que você não caia naquele, que a gente já sabe, né, naquele burnout, que também nós já comentamos sobre isso, sobre o cansaço do excesso de trabalho. Que essa data seja uma data comemorativa, sabendo que custou o sangue de muitas pessoas, mas que hoje nós podemos comemorar como uma oportunidade, né, que nos é dado. Tantas pessoas hoje trabalham, tantas profissões, se o mundo está do jeito que está, se ele foi transformado, se existe a tecnologia, porque pessoas trabalharam e muito, estudaram, pensaram. E eu sou daquela que tem que estudar sim, e tem que se preparar sim, e digo que não é só estudar uma faculdade, é estudar o que vai fazer para fazer o melhor. Amém? Deus abençoe vocês. Também não posso terminar aqui sem uma oração para todo o trabalhador, para toda pessoa que trabalha. E quero também orar exclusivamente para aquele que está desempregado, desempregada, que precisa, né? Vamos orar aqui, vamos nos unir nessa força para que as portas sejam abertas. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, obrigada por essa meditação, por essa reflexão deste dia comemorado mundialmente e especial, Pai. O dia do trabalho, o dia do trabalhador. Abençoe todas as pessoas da terra, Senhor, que trabalham, que têm as suas funções, que ganham o seu salário, o seu dinheiro, que conseguem sustentar-se, Senhor. Mas também aqui nós queremos aqui juntos e unidos orar por aquele que está desempregado, para aquele que está procurando um emprego, que precisa, Senhor, para manter a sua casa, o seu sustento. Nós oramos unidos aqui em nome de Jesus, como nós aprendemos que é o nome de Jesus, Senhor. Que sejam abertas as portas para esses que estão desempregados. E abençoe a todos que estão na ativa do trabalho, Senhor. Que não falte o sustento, o alimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você sempre. E vou aqui reforçar. Curta, compartilhe, escreva aí alguma coisa, né? Poucas pessoas têm escrito e eu queria ouvir de você. É um tempo curto, mas para mim tem sido muito bom. Amém? Deus abençoe você grandemente e te aguardo no próximo.